Deus estava em Suzã. Sua onipresença e sabedoria conduziram os acontecimentos narrados pelo escritor, que, com ironia em relação ao poder de Assuero, prepara o caminho para sermos apresentados à condução de uma mulher ao lugar que Deus preparou para um tempo de livramento e exaltação. Paz. Eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer poder ter a oportunidade de voltar aqui para que juntos possamos fazer as nossas reflexões referentes à próxima lição, que é a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Antes de darmos continuidade, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta e compartilhe. Esse simples gesto me ajuda muito a ter condições de continuar produzindo materiais semelhantes a este. Certo que você vai atender meu pedido? Vamos à nossa introdução, porque é nela que nós somos apresentados a figura de Deus como Rei dos Reis, como o governador do mundo, no sentido de que ele tem autoridade para estabelecer princípios, estabelecer leis que valem, são aplicadas em qualquer tempo, em qualquer cultura, em obedecendo-as há certamente recompensas, em desobedecendo-as há certamente penalidades, prejuízos. A história da Escritura Sagrada é cheia de exemplos desses. Entre estas histórias, certamente, de maneira muito relevante, está a história de Esté, ou pelo menos a história narrada no livro de Esté, em que se observa um princípio que nós reconhecemos bem, chamando de lei da semeadura. Nesse sentido, nós somos apresentados a lei da semeadura na personagem Vasti, nós somos apresentados a lei da semeadura no personagem Ramã, nós somos apresentados a lei da semeadura no personagem Mardoqueu. A desobediência de Vasti fez com que ela colhesse prejuízos. A desobediência, o estratagema, a maliciosidade de Ramã fez com que ele colhesse prejuízos. A piedade, a obediência de Mardoqueu fez com que ele e Esté, que segue o seu exemplo, colhessem recompensas. Tendo feito essa consideração a respeito da nossa introdução, que apresenta Deus como governador do mundo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estabelece leis, princípios que são aplicáveis em, entre aspas, todos os reinos, nós vamos ao ponto 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Nesse momento, nós somos apresentados, em primeiro lugar, aos protagonistas e aos relatos dos fatos necessários que formam o pano de fundo, o contexto em que a história vai se desenrolar. Portanto, o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, além de prepararem o caminho para a ascensão de Esté, por assim dizer, eles apresentam algumas informações históricas muito importantes que legitimam a história narrada no livro de Esté, porque apresenta essa história como que estabelecida numa realidade, a fim de que tenhamos a conclusão que a história de Esté não é uma obra ficcional, os personagens não são inventados, a circunstância que está em torno desses personagens não é uma invenção ficcional, mas é uma história com base na realidade, cujos personagens naturalmente são
reais. Portanto, as informações históricas que nós veremos a partir de agora são importantes nesse sentido. Além disso, em si, falando de banquete, o banquete de Assuero, que forma o contexto em que nós vamos perceber essa atitude muito importante para a história de Vasti na recusa do pedido do rei Assuero, é que toda a história do livro de Esté, de uma ou de outra maneira, está estruturada em banquetes. E eu já expliquei este fato na lição passada. O escritor, de maneira muito inteligente, estrutura as principais circunstâncias, os principais acontecimentos em banquetes. A prova disso é que o acontecimento que faz com que Esté apareça na história, e a partir disso a história se desenrole e vá até o ponto em que se pretende que ela vá, começa em um banquete. No livro de Esté, nós somos apresentados a pelo menos 10 banquetes, portanto, nós não podemos desprezar essa informação deste acontecimento que o escritor compartilha com os leitores. Em se tratando da apresentação dos personagens e da importância histórica, da construção do plano de fundo da história narrada no livro de Esté, em primeiro lugar, nós temos o rei Assuero, que é o nosso primeiro subponto. E agora, diante da informação do rei Assuero, nós somos levados a valorizar a consideração de que estas informações, como eu já disse, legitimam a história que é narrada no livro de Esté como uma história verdadeira. Quem é Assuero? É o filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos. E quais são as informações de Assuero que na história extrabíblica, na história dos governos do mundo, na história dos reinos do mundo, é chamado de Chesso? O que é que nós sabemos dele? Primeira coisa é que ele não herdou a piedade do pai em relação aos judeus, que manifesta certo tipo de perigo para a sobrevivência dos grupos minoritários, como os judeus na Pérsia. Nós somos apresentados na leitura que fazemos dos reis que subiram ao poder nesse período, tanto exílico como pós exílico, a um Dário piedoso, a um Dário que corresponde à cultura medo-persa de bom tratamento com os exilados, inclusive com os judeus. E o maior exemplo disso é o exemplo de Ciro, que bondosamente permite que os judeus, aqueles que queriam, voltassem para reconstruir Jerusalém, e Dário também dá essa permissão. Mas Assuero, chamado também de Xerxes, não tem essa piedade. Os registros é que, entre outras coisas, ele é caracterizado por sua impetuosidade, por sua disposição a não proteger, a não considerar e a passar por cima de grupos minoritários que habitavam na Pérsia, e entre esses grupos minoritários que habitavam na Pérsia estavam os judeus. Segunda coisa, segunda informação histórica relevante a respeito de Assuero, que faz com que a história narrada no livro de Esté se encaixe no patamar de história verdadeira e não ficcional, é que ele se tornou famoso por consolidar o império do seu pai, Dário, por seus bem-sucedidos projetos de construção e por suas guerras contra os gregos. E a história de Esté, que nós somos apresentadas no livro que leva o seu nome, ainda no capítulo de número 1, tem profunda coerência com essa informação, com esse registro histórico, na maioria das vezes feita por um dos maiores historiadores do mundo, chamado Heródoto, quando
nos apresenta toda a pomposidade, o luxo, a grandeza das construções da cidade, que é reconhecida como Acrópole, uma cidade que fica acima das outras cidades, no monte, que é a cidade, a fortaleza, o palácio de Suzã. Nós somos apresentados a um ambiente extremamente luxuoso que comprova o fato de que é Assuero que dá consolidação ao reino, dá prosperidade ao reino e leva adiante de maneira bem sucedida os projetos de construção do seu pai. A terceira informação importante a respeito de Assuero, também chamado de Xerxes, combina com a realidade bíblica, com a informação histórico-profética bíblica. E é a seguinte: Daniel fala de Xerxes de forma profética. Olha o que Daniel diz: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Daniel 11:2. Daniel profetiza uma realidade que será concretizada e testemunhada não apenas pela Bíblia, por meio do livro de Esther, mas pelos relatos extras bíblicos e, inclusive, pelos descobrimentos arqueológicos, que o reino de Xerxes é grande, é rico. Capítulo 1 nos informa isso. E que o reino de Xerxes vai fazer guerra contra a Grécia. E os registros históricos comprovam isso. Inclusive, como nós veremos, depois da guerra empreendida por Assuero, por Xerxes contra a Grécia, é que ele casa-se com Esté. Além das informações históricas, nós temos uma informação profética que tem o propósito, pelo menos nessa lição, de dizer o seguinte aos acusadores do livro de Esté, que dizem: é um livro cheio de coincidências, o escritor montou aí, é um escritor que se encaixa muito depois da história para tentar construir uma história de cuidado de Deus em favor do povo de Israel. É uma história ficcional. Que a história do livro de Esté tem fundamentos históricos bíblicos e extrabíblicos. Portanto, o que está exposto no livro de Esté é realidade. Segunda coisa a respeito de Assuero, que nós somos informados nesse primeiro subponto, é que o seu reino se estende desde da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Essa é uma informação que, na maioria das vezes, ela passa despercebida quanto à sua relação com o que o profeta Daniel, mais uma vez Daniel, interpretou no capítulo de número 2 do seu livro, do sonho de Nabucodonosor da grande estátua. Aqui nós somos apresentados a um reino extremamente extenso, grande, o que está totalmente em conformidade com a interpretação que Daniel faz da estátua, e especialmente do seu peitoral de prata e os seus 2 braços, que representa o reino persa e sua grandeza. O relato da extensão de domínio do reino está em perfeito acordo com a previsão profética da visão de Daniel da estátua que representava os reinos. A estátua tinha uma cabeça de ouro. A cabeça de ouro representava a Babilônia. A estátua tinha um peitoral de prata com os 2 braços de prata. O profeta Daniel disse: é o reino que vem depois do teu, o reino medo-persa.
prata e esse espaço muito grande dos dois braços e o peitoral representa grandeza. Isso é testemunhado no capítulo 1. Depois vinha o reino do bronze, que seria o reino dos gregos. Depois viria o reino de ferro, resistente, impetuoso, que destrói tudo. Isso é reconhecido, inclusive, pela história extra-bíblica, que é o Império Romano. Depois, os pés de barro e de ferro, que foi destruído pela pedra que foi cortada sem mão, que representa o reino do anticristo, que será destruído para o estabelecimento do reino de Deus. Essa previsão profética de Daniel a respeito especialmente do peitoral de prata que representa a Pérsia explica o que está exposto no capítulo 1 a respeito da grandeza. Ele reina desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Ainda no primeiro subponto, nós somos apresentados ao fato de que no terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e das suas riquezas. Mas é preciso considerar que esse momento não é apenas algo planejado por Assuero no sentido de dizer: observem a grandeza que eu tenho, observem a grandeza do meu reino e pronto. Ou seja, esse plano de convidar todo mundo para participarem aí num período de 6 meses de certo tipo de apresentação da riqueza, da grandeza da Pérsia, não possui um fim em si mesmo, mas um fim militar. Ou seja, Assuero estava apresentando sua riqueza, seu poderio, sua grandeza para estes 127 chefes de província, para convencê-los de que ele tinha poder para ir contra os gregos e vencê-los. O banquete do casamento em que Esté tomou posse como rainha ocorreu no 7º ano do reinado de Assuero, 4 anos depois da celebração que resultou no divórcio de Vasti. Ou seja, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Esté, nós temos 4 anos. Acreditava-se que entre estes acontecimentos, Assuero tenha feito sua mal-sucedida expedição à Grécia. Assim, ele retornou da sua derrota vergonhosa em Salamina e encontrou consolos no braço de Esté. Em outras palavras, o banquete, a apresentação do capítulo 1 do reino de Suzã, do luxo, é para convencer os seus aliados à guerra e também para planejar a guerra. Depois disso, Assuero vai, perde, e existem registros históricos que comprovam sua derrota vergonhosa na Grécia, assim como seu pai perdeu, ele também foi vencido pelos gregos, e depois disso, devastado, humilhado, sem esposa, volta e, como alguns comentaristas dizem, ele encontra consolo nos braços de Esté, e aí a informação já é do capítulo 2. Vamos ao nosso segundo subponto, um banquete público e outro exclusivo. Aqui nós já somos apresentados a uma tática, a um método, a uma ferramenta que o escritor do livro de Esté se utiliza do começo ao fim, que é a ferramenta dos contrastes. Enquanto no livro de Ruth eu disse que o escritor se utilizava da ferramenta de espelho, ou seja, nós estamos lendo um acontecimento em um capítulo e estamos lembrando de acontecimentos de capítulos passados. O escritor que usa o método do espelho explica acontecimentos a partir de outros que já passaram, ou seja, nós estamos lendo uma história sempre olhando para o retrovisor. O escritor do livro de Esté ele usa outro método, que é o método de contraste.
E aqui nós já somos apresentados à prova disso. No capítulo 1, ele já apresenta um banquete público e um banquete exclusivo. Mas não é apenas esse exemplo de contrastes. Vamos observar que ele apresenta, em primeiro lugar, as descrições do banquete de Assuero e de sua esposa. O primeiro é descrito com riqueza de detalhes, o segundo com certa brevidade. Outro contraste surpreendente é entre o retrato inicial do rei como poderoso, pomposo, capítulo 1, e a subsequente revelação da sua incompetência e fraqueza. Ele governa 127 províncias, ele está num banquete pomposo, convencendo os seus governadores de que ele é muito forte e que agora ele vai vencer os gregos, mas no mesmo capítulo o escritor apresenta um rei fraco que não tem condições de governar a sua própria casa, e aqui o tom de ironia é muito presente, que vai se fazer presente em todo o livro. Outro contraste é o contraste efetivo entre a reação do rei quando Vati negou a se apresentar na frente dos outros reis, e quando Esther apareceu a ser anunciada. Nós temos um rei no capítulo 1 extremamente irado, e nós temos um rei no capítulo 2 extremamente apaixonado. Então perceba que, entre outras coisas, com esse método de contraste, o escritor vai apresentando a excelência dessa obra literária, logicamente, verídica, real, e sob a inspiração de Deus. E além dessa consideração desse instrumento utilizado pelo escritor, nós temos uma comprovação histórico-arqueológica do que está exposto no texto sobre o banquete. Escavações arqueológicas da antiga cidade, em meados do século XIX, identificaram as principais características do Palácio Real, do harém, do pátio do jardim, mencionados no capítulo 1, no versículo 5. Além de nós ancorarmos, eu diria assim, a história narrada no livro de Esther, relatos históricos extra-bíblicos extremamente confiáveis, nós temos a ciência em favor é, da ideia de que a história narrada no livro de Esther não é uma invenção, é verdade. Descobrimentos arqueológicos recentes comprovam a existência de Suzã, a existência do luxo de Suzã, louças de ouro de Suzã, que comprovam nessa disposição do rei Assuero, do banquete, do encontro, do luxo. Terceiro subponto, o convite à rainha. E aqui nós temos um ponto muitíssimo sensível de todo o livro de Esther. Se tem uma coisa no livro de Esther que gera uma série de debates, é o porquê Vasti desobedeceu a Assuero quando ele a convidou para se apresentar diante dos seus convidados. E aqui que está o núcleo do conflito da, da narrativa. Essa também é uma ferramenta literária muito antiga, utilizada inclusive até hoje nos livros de romance, em que os personagens entram em conflito com outros personagens, e a partir do conflito desses personagens a história é conduzida para a resolução assim milagrosa, uma resolução muito bem construída, o ápice do romance, que seria a solução desse conflito, que no nosso caso é a ascensão de Esther. E então o escritor se utiliza do conflito entre personagens, mas ele poderia se utilizar do conflito do personagem contra forças naturais, ele poderia se utilizar de conflitos de personagens contra si mesmo, mas ele utiliza o conflito entre o personagem Assuero e a personagem Vasti. Um conflito que vai construir a história para que seja resolvido com a ascensão de Esther. E além dessa ferramenta utilizada pelo escritor, que é a ferramenta do conflito, ele utiliza de maneira muito permanente a ferramenta da ironia. Se você lê
com muito cuidado, com a ajuda de algumas outras versões, o livro de Esther, em algum momento você vai se pegar dando risadas dos acontecimentos, das inversões da situação de alguns personagens, como, por exemplo, Ramã faz a forca para matar Mardoqueu e depois é o próprio Ramã que é enforcado e assim sucessivamente. Ramã é aquele que é adorado por todo mundo, e agora o rei pergunta para Ramã o que, que se faz com aquele que o rei gosta. Ramã, pensando que é ele, diz: não, deve testemunhar publicamente, todo mundo deve adorar. Então faça isso com Mardoqueu, a inversão mais uma vez da trajetória pomposa de Ramã. Então a ironia é muito presente no livro de Esther, e ela é presente aqui nesse capítulo, no capítulo 1, por ocasião da recusa de Vasti. O livro descreve a vida na corte persa com toda a sua extravagância. O rei Assuero governa 127 províncias, mas não era capaz de governar a sua esposa Vasti. Talvez o autor tenha sido irônico quando terminou o primeiro episódio com o decreto do rei de que cada homem fosse senhor em sua casa, sendo que ele mesmo não conseguia, segundo relatos, segundo as interpretações, ser senhor da sua própria casa. Então, senhoras e senhores, esse ponto 1, entre outras coisas, serve ao propósito de entendermos a localização do que está apresentado no livro de Esther. Repito, o livro de Esther não é uma obra ficcional. As informações de Assuero, da grandeza do seu reino, do banquete, da recusa de Vasti, são elementos que, inclusive, podem ser comprovados na história extra-bíblica, podem ser comprovados arqueologicamente e podem ser comprovados na própria Escritura, quando nós fizemos menção aqui do que previu o profeta Daniel. Tendo feito essas considerações sobre o ponto 1, vamos ao nosso ponto 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta, é retirada do lugar de rainha, é retirada do lugar de esposa do rei. E aqui está um momento muito sensível do livro em que, historicamente, as pessoas, os leitores, os especialistas, os críticos literários tentam encontrar a razão por que Vasti não obedeceu à ordem. São diversas as hipóteses, repito, hipóteses de razões para a recusa de Vasti. Alguns dizem que Vasti sabia que a apresentação da beleza das mulheres persas para outros que não eram persas era proibida, por isso ela não atendeu o pedido de Assuero, que provavelmente já estava muito alegre, bêbado, por causa do vinho. Outra hipótese de razão é que Vasti já estava grávida do filho de Assuero, que seria Artaxerxes, e não quis se apresentar assim em público. E a terceira hipótese era que o que Assuero pretendia é que ela se apresentasse nua, só com uma coroa na cabeça, porque Vasti era uma das mulheres mais lindas, segundo os relatos históricos, do mundo de então, daquela região, daquele contexto histórico. Então, Assuero quis fazer esse tipo de apresentação. Nenhuma dessas razões são comprovadas, e há inclusive quem defenda Vasti no sentido de ser uma mulher comprometida com o respeito, ser uma mulher comprometida com a modéstia, ainda que ela pague o preço por isso. A história de Vasti pode servir a esse propósito? Não sei, porque não é esse o propósito bíblico. O propósito bíblico não é explicar a razão pela qual Vasti desobedeceu, mas é explicar a deposição de Vasti, mas só para que a gente compreenda que não existe assim uma razão clara, porque a Bíblia não fala
da recusa de Vasti apenas hipóteses. Mas é a partir da recusa de Vasti que a história vai se desenrolar, montando cenários que vão receber, por assim dizer, a presença de Esther. Segundo subponto, a aplicação da lei. E aqui nós temos um momento controverso, porque, como eu disse inicialmente, se o banquete era para demonstrar força, o banquete se tornou uma circunstância em que ficou claro para todo mundo a fraqueza de Assuero, no sentido de que a sua mulher não o obedeceu. E aí nós temos, a partir disso, uma espécie de reunião que Assuero tem com os especialistas, o que é muito comum, e especialmente no livro do profeta Daniel, nós temos vários casos em que Nabucodonosor reuniu os principais astrólogos, homens da ciência, para tomar alguma decisão. Nós temos esses encontros também narrados no livro de Gênesis, quando o Faraó reuniu, mandou chamar pessoas competentes para que lhe orientassem, interpretassem o sonho. Então era muito comum essa reunião tomar algum tipo de decisão. Nesse caso aqui, era uma reunião jurídica para saber o que é que a lei diz sobre o que Vasti fez e como se deve responder, porque ele precisa agora dar uma resposta urgente de poder, porque o banquete do poder se transformou em um banquete da vergonha. E como é que nós entendemos isso? Porque o escritor tem essa capacidade de escrever o livro de Esther. Parece que ele escreve o livro assim, achando graça, com um sorriso no canto da boca, dizendo assim: eu vou escrever para que quem leia conheça assim a vergonha de Assuero, e assim sucessivamente. O sabor satírico da narrativa evidencia-se no fato do rei, que acabara de exibir todo o seu poder e a glória de seu magnificente reino, precisar consultar os peritos nas questões de lei e de justiça e dirigir-se aos nobres conselhos sobre como enfrentaria o comportamento com a sua esposa. Eu convido vocês para dizer que eu posso vencer a Grécia, mas não tenho competência para enfrentar minha esposa, para resolver um problema com a minha esposa, para dialogar com a minha esposa, para resolver uma demanda com a minha esposa. Eu preciso de ajuda para resolver um problema com a mulher lá de casa. Então, perceba mais uma vez a sátira de alguém que diz: eu sou forte para vencer um reino, mas sou fraco para resolver um problema com a minha esposa. E além desse momento satírico, nós temos nessa ocasião da aplicação da lei, mais uma vez, o fato de que nós temos testemunhos extrabíblicos, históricos, confiáveis, que apontam mais uma vez para o fato que o livro de Esther não é uma obra ficcional, mas uma obra real. Os 7 nobres, os 7 homens que Assuero reuniu para saber qual seria a orientação e aplicabilidade da lei, são mencionados por Heródoto como conselheiros principais dos reis. Os homens, os nobres, os inteligentes, os juristas que se reúnem com Assuero são mencionados na história extra bíblica. Os conselheiros do rei para assuntos reais, Daniel era um deles, ou seja, esse conselho que se apresenta no capítulo 1 corrobora com a realidade de que em todo o reino tinha conselheiros. E a história demonstra um Xerxes conduzido pelos 7. A história extra-bíblica, em algumas circunstâncias, vai apresentar um Assuero um pouco fraco, que precisa ser conduzido por algumas pessoas, que não tem poder de decisão, que não tem poder de iniciativa. E a história do capítulo 1 já comprova isso. Ele precisou chamar as pessoas para que ele resolvesse uma questão pessoal, mas amparado juridicamente por pessoas, porque ele não sabia como resolver.
Terceiro subponto, a sentença de Vasti. O caso da sentença de Vasti introduz no livro os temas obediência e liderança. Quando nós vemos Vasti desobedecendo o rei, nós somos apresentados no próximo capítulo a Esté obedecendo Mardoqueu e obedecendo às leis do palácio quanto ao fato de que não podia chegar sem avisar, sem marcar horário na presença do rei. Enquanto a história extra-bíblica, inclusive, aponta para uma Vasti muito impetuosa, alguns relatos históricos a chamam inclusive de sanguinária, e que naturalmente teve essa coragem de enfrentar o rei, recusando, desobedecendo a sua ordem. Nós temos uma Esté, estrela, bonita, judia, que é comprometida com a obediência a Mardoqueu e que é comprometida com a obediência às leis do palácio. Então, a sentença, o juízo sobre Vasti já demonstra essa ideia de que é necessário prestar atenção ao tema da obediência e da desobediência que se apresenta no livro de Esté. Vamos agora ao nosso ponto 3. Esté, a judia que se torna rainha em terra estranha. Mais uma história do rico acervo literário judeu que comprova o sucesso dos judeus piedosos em terra estranha para, entre outras coisas, ensinar e encorajar a devoção a Deus em qualquer circunstância. A história de Esté está no patamar da história de Daniel, o homem bem-sucedido em terra estranha, está no patamar da história de Ananias, Azarias e Misael, jovens piedosos bem-sucedidos em terra estranha. Está no patamar da história de José, o jovem bem-sucedido em terra estranha. Esse acervo literário, essa prateleira literária dessas histórias que Esté faz parte, eram importantes para a renovação do ânimo, a renovação do compromisso com Deus, mesmo distantes da terra, com a consciência de que piedosos, continuamente servindo a Deus, mesmo distantes de Jerusalém, Deus os preservaria, Deus os prosperaria, Deus os abençoaria. José subiu ao trono, Daniel foi exaltado e Esté também experimentou essa exaltação. Deus agindo em terras estranhas. Primeiro subponto, 4 anos depois. Assuero casa-se com Esté, capítulo de número 2, 4 anos depois dos acontecimentos narrados no capítulo 1. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Vocês vão perceber que, inclusive, a menção do nome Xerxes, que era o nome grego de Assuero, faz menção dessa relação da Pérsia com a Grécia, porque eram inimigos históricos. A Grécia havia vencido Dário, Assuero assume o lugar do pai com essa raiva, pretendendo honrar o nome do pai, e tinha esse plano permanente na mente para vencer os gregos. Xerxes não podia esquecer a derrota vergonhosa sofrida por seu pai Dário nas mãos dos atenienses. Assim, deu ordem ao seu servo para lhe dizer diariamente: Senhor, lembra-te dos atenienses, e fez preparativos para uma invasão de grande escala. É um relato extra-bíblico que comprova e explica a reunião do capítulo de número 1. Reunião do capítulo de número 1, como eu já disse, é um preparativo de decisão, de demonstração de força, de competência de Assuero para vencer os gregos. Este era o grande propósito da vida
de Assuero. Mas um propósito complicado, porque ele não consegue coordenar, governar a sua casa, ele não consegue decidir sozinho, ele precisa de pessoas que o induzam à sua decisão, ele se sente sozinho por falta de Vasti, alguém é que tem que chegar para eles, olha, procura outra, faz aí alguma coisa. Parece uma marionete e a história vai dizer que, muito embora na ida para a Grécia ele tenha tido algumas vitórias até Atenas, mas em Salamina, nas águas, se não me falha a memória, do Mediterrâneo, o exército grego venceu de maneira triunfante, humilhante, os exércitos de Assuero diante dos seus olhos. E lá vem Assuero, perdido, como diz o Chaves, um cão arrependido, com o rabo entre as patas, e encontra consolo no capítulo 2, casando-se com Esté. O universo da escolha é o nosso segundo subponto. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. E aí nós focamos a nossa atenção nessa condução de Esté. É uma condução bem sucedida até o palácio. Esté alcança a graça perante Regai, que é responsável pela Casa das Mulheres, o que a gente reconhece historicamente como harém. Esté alcança graça diante dos olhos de todos, e Esté alcança graça diante do rei. Não é apenas beleza, porque tem gente que tem beleza, mas não tem graça, no sentido de ser bem relacionável com todos, de abrir as portas juntamente com a sua beleza. Tem gente que tem beleza, mas não tem graça. Mas Esté tem beleza e tem graça. Graça que agrada a Regai, graça que agrada a todos na Pérsia e graça que agrada o rei. Certamente Deus estava conduzindo todas as coisas, abrindo as portas para Esté, como abriu as portas para José, como abriu portas para Daniel, escolhendo, conduzindo a pessoa para o lugar em que o seu santo, o seu soberano e excelente propósito seria cumprido. O Deus que esteve na trama, no processo de ascensão de José no Egito. O Deus que esteve no processo de preservação, de ascensão de Ananias, Azarias, Misael e Daniel na Babilônia. O Deus que esteve no processo de condução de Neemias e Esdras no Império Persa. É o mesmo Deus que está conduzindo a mulher que ele escolheu para um tempo, para um propósito de livramento em Suzã, na Pérsia. Terceiro e último subponto, a obediência de Esté. E aqui nós vamos assemelhar Esté a Ruth. Enquanto Ruth obedeceu às orientações de Noemi para se encontrar com Boaz na eira, Esté obedece às orientações de Mardoqueu. Por sugestão de Mardoqueu, ela não revelou sua linhagem ou raça, visto que os judeus não obtinham favores entre os persas, e a história diz que para se casar com o rei, se não me falha a memória, devia ser obrigatoriamente de ao menos 10 famílias oficialmente. E Esté, ao que parece, não é dessas famílias, é de um grupo minoritário. Então, dizer de onde ela é frustraria todo o plano. E o fato de ser de origem judaica, se fosse descoberto, poderia impedir que ela fosse escolhida como rainha. E aí o escritor vai demonstrar de maneira muito enfática, de maneira muito clara, essa obediência de Ruth em relação a Mardoqueu. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Por que ela não fez isso? Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Esté 2:10. E Esté cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Esté 2:20. Então, nós temos o exemplo de obediência de Esté e as consequências dessa obediência de Esté.
Se nós começamos o livro de Esther com as consequências da desobediência de Davi, nós somos apresentados de maneira subsequente. No mesmo capítulo, e especialmente no próximo capítulo, capítulo 2, há uma personagem Esther marcada pela obediência e as recompensas, as portas abertas, o lugar para onde a sua obediência a conduziu. Portanto, uma lei imutável. Obedece, bênção. Desobedece, julgamento, prejuízo, penalidades. Senhoras e senhores, estas são as nossas considerações a respeito da lição de número 7, deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Deus te abençoe hoje e sempre.